Continuando aqui com a nossa legislação básica 3, estão me pedindo sobre a questão dos servidores públicos e algumas leis que puderam ser modificadas durante o último ano, ok? Vamos ler alguma coisa aqui para que você não fique 100%, pode não estar 100%, é claro que é muito extenso, mas para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Dos servidores públicos. Podemos conceituar agentes públicos como todos aqueles que têm um vínculo profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário ou sem remuneração, comportado diversas espécies, a saber, muita atenção nisso aqui. Agentes políticos. B. Ocupantes de cargo em comissão. C. Contratados temporários. D. Agentes militares. E. Servidores públicos estatutários. F. Empregados públicos. G. Particulares em colaboração com a administração, agentes honoríficos. A Constituição Federal de 1988 tem duas sessões especificamente dedicadas ao tema dos agentes públicos. Seção 1 e 2 do capítulo 7º do título 3º. Tratando respectivamente dos servidores públicos civis, que é o artigo 37 e 38, e dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, que é o artigo 42. Com relação à aposentadoria por idade, cabe ainda destacar recente alteração no texto constitucional pela emenda número 88 de 2015. Deixa eu até deixar um recadinho para vocês aqui. Pessoal, não estamos desfazendo e nem vamos desfazer jamais dos nossos colegas que têm se preparado e têm estudado muito, com bastante força, com muita vontade. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Tem algumas coisas que não é necessário, são desnecessárias e perca de tempo. Existem algumas pessoas que estão estudando o último edital, que é aquele edital de 2009, baseado naquelas leis. Gente, muita coisa mudou e está mudando ainda. O concurso pode cobrar a qualquer momento em suas questões, até mesmo temas atualizados. Por quê? Porque se a prova ocorre em outubro, pode ser que até 30 dias antes do concurso ainda essa prova seja elaborada. Essa prova pode estar sendo elaborada até mesmo por videoaulas que nós estamos dando aqui, pessoal. As pessoas começarem a perceber aquilo que você está estudando, o que você não está estudando com tanto interesse. Nisso, pode ser elaboradas questões. Então, para que você seja bem preparado, procure o máximo possível se atualizar. Essa emenda número 88 de 2015 diz assim: onde os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas nas suas autarquias e fundações, serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da Lei Complementar, artigo 40, parágrafo 1º, segundo da Constituição Federal. A Lei Complementar número 152 de 2015 foi instituída para regulamentar o novo dispositivo constitucional. Vejamos. Artigo 2º. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade. Primeiro, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Segundo, os membros do Poder Judiciário. Terceiro, os membros do Ministério Público. Quarto, os membros dos defensores públicos. Quinto, os membros dos tribunais e dos conselhos de contas. Da organização dos poderes. A Constituição Federal Brasileira adotou a teoria da separação dos poderes na forma tripartida, ou seja, os poderes são separados em 3. Gente, isso aqui, se não me engano, caiu na prova
da Politec, a última prova da Politec. Essa última prova da Politec, ela traz justamente esses 3 poderes brasileiros. Neste caso aqui, você vai lembrar lá daquela aulinha de filosofia que você teve, ou de história, daquele pensador lá iluminista por nome de Montesquieu. Se escreve Montesquieu, mas a pronúncia mais aproximada seria de Montesquieu, aonde ele fala justamente sobre esses 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. Quer que eu repita? Todos os 3 poderes independentes, mas harmônicos, trabalham em harmonia, mas são independentes entre si mesmos. Dentro dessa divisão, cada poder possui funções típicas e atípicas. As funções típicas são aquelas predominantes em um dado poder, ou seja, são as funções inerentes à natureza de determinado órgão. Exemplo, a função típica do poder legislativo é legislar. Então, toda vez que alguém te falar o que é típico do poder legislativo, que no caso é a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, legislar. Do poder judiciário, julgar. Do poder executivo, que seria no caso executar, e é no caso executar. Simples assim, mas que às vezes confundem muitas pessoas. Por exemplo, se eu te perguntasse, o deputado federal, ele está incluso em qual desses 3 poderes? Se eu te perguntasse, o Gilmar Mendes, que é tão conhecido aí, tão polêmico no Brasil todo, ele pertence a qual desses 3 poderes? Então são perguntas que parecem ser simples e que não são tão diretas assim no concurso. Eles colocam uma questão até cansativa e grande, mas que o final dá um entendimento praticamente desta forma, prático, mas confunde muita gente. E não estou falando apenas de pessoas que não têm tanto costume, são pessoas às vezes que até se sentem preparadas e se confundem na hora simplesmente de você fazer uma pergunta como essa. Por exemplo, o presidente Michel Temer, que você tem ouvido falar aí na televisão com aquele escândalo da JBS, qual poder o presidente da República agora, no caso Michel Temer, pertence? Legislativo, Executivo ou Judiciário? Então são perguntas dessas que nós precisamos estar pronto a responder. E é claro, se você respondeu corretamente, é o Poder Executivo, ele é o presidente da República. As funções atípicas, por sua vez, são aqueles que têm a natureza de outro poder. Tendo sido usado o Poder Legislativo como exemplo, tem que suas funções atípicas são as executivas e jurisdicionais, atividades próprias dos poderes executivo e judiciário, respectivamente. Exemplo, a Constituição Federal conferiu a competência para o Senado julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, que é o caso que estava acontecendo ontem mesmo. Estou gravando hoje, dia 3 de agosto. Ontem houve aquele julgamento lá do parecer do relator ou não, para dar continuidade à acusação do presidente Temer ter recebido propina, e simplesmente ele não deram continuidade. É o que estava dizendo aqui sobre julgar as responsabilidades do nosso presidente da República. Deixa eu apenas me ajeitar aqui com vocês, ok? Para que a gente continue, tá bom? Do processo legislativo. O processo legislativo compreende o conjunto de atos observados na proposta e na elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. A Lei Complementar número 95/98, que regulamenta o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, é a denominada Lei das Leis. Como isso acontece? Existem 3 espécies de procedimento legislativo, 3 modos diferentes para a elaboração de atos legislativos. A. Ordinário ou comum, destinado à elaboração de leis ordinárias. B. Sumário, que é destinado à elaboração de leis ordinárias em regime de urgência. E C. Especial, destinado à elaboração
e outras normas como emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e leis financeiras, lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamento anual e de abertura de créditos adicionais. Das funções essenciais à Justiça. Com o objetivo de dinamizar a atividade jurisdicional, o Poder Constituinte originário institucionalizou atividades profissionais públicas e privadas, atribuindo-lhes o status de função essenciais à Justiça, tendo estabelecido suas regras no artigo 127 a 135 da Constituição Federal, número 88. Ministério Público, que os artigos 127 a 130, Advocacia Pública, o artigo 131 a 132, e Advocacia, que é o artigo 133, e Defensoria. É aqui, no caso, as funções atípicas de outros poderes também, para que você tenha noção. Legal até aí? Tudo bem? Posso continuar? Pessoal, na dúvida, nos mande, tá? Se inscreva no meu canal. Lá tá o canal Humanas Hoje, ou o site http://radiocienciashuman.minhawebradio.net. Nela você encontra as aulas, nela você vai ouvir durante todo o dia músicas, aulas no intervalos de história regional aqui de Mato Grosso e outras aulas que você possa ter do seu interesse, e assim você vai estar se preparando também para o concurso. Algumas pessoas têm me pedido e me perguntado sobre apoio. Sim, estarei gravando algumas coisas, alguns vídeos aulas para o apoio, sim. Acredito que até sábado, tá bom? Sábado agora, hoje é dia 3, 4, 5, sábado dia 5, tá bom, pessoal? Na defesa do Estado e das instituições democráticas. Neste título da nossa Constituição, encontramos normas de proteção da ordem constitucional e do Estado brasileiro. Os dispositivos aqui previstos são conhecidos por sistemas constitucional das crises, onde disciplina no regime jurídico pátrio 2 estados de legalidade extraordinários, o estado de defesa e o estado de sítio, os quais se fundamentam nos princípios da necessidade da temporariedade. Neste caso, nós precisamos entender muito bem explicado, para que você não se confunda. Preste atenção. São constituídas as Forças Armadas do Brasil pelo Exército, incluindo a aviação do Exército, pela Marinha, incluindo o Corpo de Fuzileiros Navais e a Aviação Naval, e pela Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares e têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa das leis da ordem. As polícias militares e o corpo de bombeiros militares estaduais e distritos são descritos como forças reservas e auxiliares constitucionais do Exército Brasileiro. Pronto, as 3 Forças Armadas. Continuando. Da tributação e orçamento. A atividade financeira é considerada os instrumentos para consecução das finalidades estatais e precisa ser dotada de mecanismos próprios para realizar seus fins. Diante da relevância do tema, o direito financeiro possui destaque no atual ordenamento jurídico brasileiro, com previsão derivada do texto constitucional e influência no conteúdo das leis complementares que disciplinam as regras gerais para a realização da atividade financeira e leis ordinárias específicas que dão concretude e executam as respectivas tarefas. Da ordem econômica e financeira. Segundo Ad Lâmego Bulos, ordem econômica e financeira é o conjunto de normas constitucionais que regulam as relações monetárias entre indivíduo e destes com o Estado,
Seu objetivo é organizar os elementos ligados à distribuição efetiva de bens, serviços, circulação de riquezas e uso de propriedade. Esse é o sentido proposto no título 7º, artigo 170, 192 da Constituição de 1988, que instaurou entre nós aquilo que os especialistas convencionaram chamar de Constituição Econômica. É aquela que dá base econômica financeira para que o país não venha quebrar das arrecadações, e seria o corretíssimo a prestação de serviço clara, né, a transparência clara, e também a não corrupção, né, pessoal? Mas infelizmente no Brasil nós estamos lutando por isso, cremos que nós ainda poderemos ter um futuro bem melhor, mas com a luta de todos nós. Da ordem social, da Constituição de 1988, traz o título 8º da Constituição Federal de 88, denominado Ordem Social, nos termos do artigo 193 da Constituição Federal. A ordem social tem como base o primado do trabalho, como objetivos o bem-estar e a justiça social. Da saúde, o direito à saúde pública encontra-se positivado na Constituição Federal expressa no artigo 6º e 196, sendo um direito social e fundamental. É um dever do Estado. A saúde é inerente ao ser humano, bem como a sua vida com dignidade, sendo, é claro, fundamental da República Federativa do Brasil, expresso na Constituição, cedido, é claro, na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso 3º. Então, é claro que isso daqui não é praticado na realidade, mas faz parte da Constituição Federal. Aonde a Constituição Federal diz que o Estado precisa nos promover a saúde, onde temos o direito social, que é o dever do Estado. Artigo 6º e 196 da Constituição. Da Previdência Social. Está disciplinado nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que dispõe ser esse um sistema contributivo, mediante o qual trabalhadores estarão protegidos contra as contingências elencadas em seu artigo 201, doença, morte, invalidez, idade avançada, encargos familiares, prisão do segurado de baixa renda, além de proteção à maternidade e desemprego involuntário. Então, a contribuição à Previdência Social, ela vem de encontro para as pessoas, para todo aquele que necessita. É claro que todos nós que contribuímos, o dia de uma doença, o dia de uma aposentadoria, você ter direito a se aposentar, a não ficar desamparado, que é o que deu esse giro todo pelo Brasil aí, na questão da reforma da Previdência, que são alguns pontos, que foram aí modificados, e que agora os direitos, né, infelizmente, deixou de assistir muita gente aí que necessita, que precisa de verdade. Da assistência social. A assistência social é uma política pública, ponto. Não é particular, é pública. Direito do cidadão que dela necessitar e um dever de Estado. É uma política social que integra a Seguridade Social brasileira de caráter não contributivo. Por meio das ações da assistência social, é possível garantir o acesso a recursos mínimos e provimento de condições para atender às contingências sociais e promover a universalização dos direitos sociais. A política de assistência social tem como fundamento legal a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, além de normas, portarias, decreto, entre outros dispositivos. Da educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Pessoal, quando eu falo com meus alunos de ensino médio, ensino fundamental, eu geralmente procuro deixá-los cientes disso, e até os pais em reuniões de pais e mestres. As pessoas simplesmente pegam o filho, largam o filho na escola e o professor que se vire para criar o filho dele. Gente, está bem claro dizendo aqui que a educação, ela é direito de todos, é dever do Estado, mas é da família também.
A família precisa acompanhar a educação do seu filho. A família precisa acompanhar a educação daquela criança que está na escola, às vezes, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Então, a família precisa participar, sim. Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício, sua qualificação para o trabalho, que é o caso do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, quando é elaborado, a necessidade dos pais estarem presentes. Há se chamar a atenção ao fato de que a Constituição torna a família compromissária para com o direito social à educação. Nenhuma política governamental que seja estabelecida para diminuir a evasão escolar será profícua se não contar com o auxílio da família e da sociedade. Continuando. Sendo a educação um dever do Estado, deve ser prestada em todas as entidades da Federação, sendo que os entes federados, a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios deverão organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório, artigo 211. Nesse sistema de colaboração entre os entes federativos, caberá à União a organização do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, finalizando as instituições de ensino federal com o intuito de garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino. A União deverá implicar anualmente no mínimo 18% de sua receita dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Já aos estados e Distrito Federal, caberá atuação no desenvolvimento do ensino fundamental e médio, enquanto que os municípios atuarem no ensino fundamental e no ensino infantil, artigo 211, parágrafo 2º e 3º. Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão no mínimo 25% da receita resultante de impostos. Isso aqui faz parte de uma lei. É claro que garantindo o mínimo da 18%, né? O mínimo pode ser que caia algo nesse sentido. O quanto deve ser investido no mínimo, que o mínimo é 18%, para que haja uma educação de qualidade. Essa educação de qualidade, muitas vezes você que já é docente sabe que tem sido cobrado do corpo docente da escola. Muitas vezes essa educação de qualidade tem sido cobrado dos professores em sala de aula e criaram-se algumas formas de reciclagem. Mas pessoal, vamos lá, vamos e venhamos. Muitas vezes os equipamentos da escola estão estragados, não existe recurso. Às vezes o que o Estado repassa é mínimo, é pífio perto da necessidade de algumas escolas. Procure o diretor da sua escola, os diretores de escola pública e diga sobre isso. E toda vez que o professor é cobrado, o educador é cobrado, ele é cobrado como se ele fosse o culpado que tivesse todos os equipamentos em sala de aula em mãos e simplesmente fosse negligente. Vamos separar bem o joio do trigo aí, vamos assumir responsabilidade, governadores, porque você e eu nós sabemos disso. Deixa eu até dizer uma coisa para vocês. Se já que existe uma cobrança tão séria sobre a área de educação, por que não existe sobre a área de marketing? Eu não vejo a população fazer, às vezes, passeatas, bater panela e cobrar governantes por gastar tanto em propaganda. E o que os governos gastam em propaganda a cada 20 minutos, a cada 30 minutos na TV, são horrores. Então, pessoal, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e prestar bastante atenção naquilo que está sendo gasto em nossos estados, tá bom? Propaganda, governadores, é muito bom até para ajudar nas nossas reeleições, né? A sermos reeleitos nas eleições dos nossos candidatos, né, no mesmo partido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o dinheiro é público, tá? E toda vez que o dinheiro for público, quanto melhor aplicado, melhor será o resultado. Como diz o outro, o pai que não busca o filho na porta da escola, pode ser que vá buscá-lo na porta do presídio. O governo que não investe em educação, apenas sobrecarrega o corpo docente da escola, pode ser vítima deste próprio bandido que ele negligenciou a educação durante algum dia da sua vida, tá ok? Do desporto.
É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um observados. Artigo 217, Constituição Federal 88. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social, é um incentivo ao lazer, é um incentivo para que haja lazer entre os cidadãos. Ciência e tecnologia. Nos termos do artigo 218, caput da Constituição Federal, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e capacitação científica e tecnológica e inovação. Redação dada, pela EC, Emenda Complementar número 85 de 2015. Também recente, bem depois da Constituição. Quer que eu repita? Nos termos do artigo 218, caput da Constituição Federal, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e inovação. Você, pesquisador, você que tem interesse em fazer pesquisa, poderá ter um incentivo sim para que você possa estudar e dar continuidade a esses estudos. Da comunicação social. Por proteger a Constituição Federal, entre outros, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento e o direito à informação, ganhou a comunicação social importância secularizada na lei federal por se tratar do modo como se materializa os direitos que partem do pensamento como princípio ativo. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, pois não sofrerão qualquer restrição observado o disposto na Constituição Federal. Do meio ambiente, a Constituição Federal de 1988, tida como inovadora quanto à proteção do meio ambiente, utiliza pela primeira vez em um texto constitucional a expressão meio ambiente. No capítulo 6º, incerto no título 8º da Ordem Social, traz no artigo 225 a noção de direito ao meio ambiente coletivo, dispondo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para quem aí acha que o meio ambiente é apenas tema de se ganhar dinheiro ou tema de ONG, agora ele faz parte mesmo da Constituição. Você que prepara a sua aula, que fala do meio ambiente, da conservação, do dia da água para os seus alunos, que uma garrafa PET e um pneu demora-se tantos anos para se deteriorar na natureza e isso acaba com a natureza e assim por diante, sofrendo com queimadas urbanas nessa época do ano onde o tempo é muito seco, principalmente nas regiões centro-oeste. Então, pessoal, isso pode ser que caia mesmo, seja cobrado na prova, porque há uma necessidade. Novidade, com a aprovação da Emenda Constitucional número 96 de 2017, fica permitido o uso de animais em práticas desportivas, como por exemplo a vaquejada. Assim, o uso de animais nas manifestações culturais não é mais considerado crueldade, como já foi considerado crueldade, deixou de ser com a aprovação da Emenda Constitucional número 96, agora, de 2017, que era aquela polêmica toda que havia na vaquejada, se o animal era maltratado, se não, se nas práticas desportivas os animais poderiam ser usados ou não, então deixou de ser crime. Aí diz assim o uso de animais tal, o dispositivo acrescentado foi esse, parágrafo 7º, para fins do disposto na parte final do inciso 8º do primeiro artigo, do primeiro parágrafo desse artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais. Conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registrado como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, incluído pela Emenda Constitucional número 96 de 2017, agora deixou de ser crime desde que seja dentro desses parâmetros, ok?
para finalizar essa nossa aula, e geralmente eu gravo 30 minutos, para que você não deixe, não fique cansativo para você, tá bom? Da família da criança. Da família da criança, do adolescente e do idoso. A família é tida pelo texto constitucional como base da sociedade. Tendo especial proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ok? Então é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Estão estáveis já a união familiar, mas a lei ela deve ser facilitada como casamento. Só que tem uma deixa aqui. Tem uma situação interessante que é bom você prestar atenção. O Brasil, desde o ano de 2013, com resolução 175 do CNJ, permite o casamento entre homossexuais. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, é a chamada família monoparental. O casamento é civil e gratuito. A sua celebração, sendo que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Aos cônjuges, a Constituição assegura exercício dos direitos e deveres em igualdade, sendo possível a dissolução do casamento pelo divórcio. Como postulado da Constituição, os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável são expressos ao dispor sobre o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Vedada qualquer forma coercitiva, ou melhor, obrigatória, que você obriga, que você faça na marra, por parte de instituições oficiais ou privadas, cabe ao Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações, como casos de disposições penais, legislação visando coibir a violência doméstica contra a mulher e contra o idoso, aqui no caso da mulher, a tão conhecida Lei Maria da Penha, e que nós poderemos dizer mais à frente. A legislação básica é bastante extensa, nós estaremos pegando alguns fragmentos, ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar comigo. Gostou do vídeo? Deixa um likezinho aí para nós, ok? Se inscreva no canal, receba os novos vídeos e entre no site Ciências Humanas, SEC. O máximo que você puder assistir, assista quantas vezes for necessário. Uma vez só, duas vezes só, pessoal, não é tão interessante assim, não é por nada, é porque não é fácil de você assimilar com tanta facilidade, com tanta agilidade, com tanta rapidez, ok? http://radiocienciashuman com n.minhawebradio.net ou Humanas Hoje, o canal do YouTube. O que você vai pagar de custo é somente indicar para aquela pessoa que você tanto deseja, que você quer também que esteja preparada para que nos assista. Foi bom para você? Pode ser bom para ela também. Foi importante para você? Pode ser importante para ela também. Nos mande suas dúvidas, nos mande aí, deixe o seu recado e nós estaremos respondendo para você dentro das melhores das oportunidades, ok? Fique com Deus, tchau, tchau, bons estudos a todos.